Maurício Rocha, seja bem-vindo. Muito bem, Roberto Samuel, muito prazer estar aqui mais uma vez, dialogando aí com os telespectadores que estão nos acompanhando, falar um pouquinho das nossas ideias, das nossas propostas e dialogar sobre o futuro muito breve, né, da nossa cidade aí, do Legislativo e do Executivo aqui em Guarulhos. E olha só, eu sempre falo, como nós não temos um horário eleitoral, o que o pessoal tem que fazer, hein, Maurício, compartilhar? É isso. Quem está nos acompanhando aí, inclusive do nosso agrupamento, manda bala aí no compartilhamento e vamos juntos mudar o Legislativo da nossa cidade. Perfeito. Por que eu deveria votar no Maurício Rocha? Por que o nosso eleitor deveria votar em você? Porque é o candidato mais preparado para representar você hoje na Câmara Municipal. Veja, não caí de paraquedas na política, já temos um histórico, estou desde os 12 anos numa associação de moradores no Cabo Sul, desenvolvendo um trabalho social, fui presidente do Grêmio Estudantil e tive em governos anteriores, já participei do Departamento de Orçamento Participativo, fui do jurídico da Prefeitura. Atualmente temos um instituto, que é o Instituto Mais Guarulhos, que desenvolve um projeto fantástico, inclusive com crianças autistas, também na região do Cabo Sul e diversas outras regiões da cidade, ou seja, estamos preparados para defender você e, além de tudo, sou formado em Direito, que a principal função do vereador, que a gente sabe, é legislar, portanto, precisa pelo menos conhecer dessa área e nós estamos preparados para defender a nossa população na Câmara Municipal, Roberto. O Eberson Guga com a gente, Cláudia Fiuza também aqui com a gente. Pessoal, será que a gente consegue chegar nos 300 compartilhamentos aí? Já estamos aí no 156, quero ver se a turma do Cabo Sul, se a Geine, é isso, Mayra? Jane Mayra, a Cláudia Fiuza, o Eberson Guga, Cláudia, quem mais aqui? Carlos Maia. Opa, um monte de gente aqui, Tiago Maia, um monte. Será que vocês conseguem chegar nos 300 compartilhamentos? Por quê? Porque aí o pessoal vai conhecer as ideias dos projetos do Maurício Rocha e aí nós vamos poder escolher melhor, porque é extremamente importante você escolher bem o vereador. Por quê? São os vereadores que vão determinar preço da passagem do ônibus, IPTU, olha, um monte de coisa. A qualidade do pavimento asfáltico, se vai ter ônibus ou não vai ter, responsabilidade muito grande dos vereadores. Por isso que é importante escolher vereadores, não? Com certeza. E acima não dá para escolher amigo do amigo. Não dá para escolher amigo do amigo e, acima de tudo, vereador que tenha qualificação, né? Por isso, eu já tive a oportunidade de ser candidato em outras eleições, Roberto, mas declinei porque eu precisava me debruçar sobre a legislação. O que eu fiz? Fui estudar. Fiz 5 anos de faculdade de Direito na FIG Unimesp, quem eu mando meu abraço aqui para o Dr. Darcy, e a nossa grande madrinha, Dona Lígia Panóquia, que faz um trabalho social fantástico na cidade. Né? Minha madrinha. Então, fui estudar, fui me debruçar na legislação para que hoje a gente pudesse ter um mandato, mas não qualquer mandato, um mandato forte, um mandato atuante, um mandato que defende a população aqui na nossa cidade. Né? Então, por isso, já quero pedir aqui o voto, né, Roberto Samuel? 36. Porque 36369, não tem segredo, 36369, e eu tenho certeza que, principalmente na região do Cabo Sul, Roberto, nós temos a oportunidade de fazer história nessa eleição, elegendo pela primeira vez o primeiro vereador da história do Cabo Sul, que foi fundado em 1850 e nunca teve um representante. Então, nessa eleição, você, meu amigo que está me acompanhando da nossa região, tenha certeza, nós teremos o melhor representante da região do Cabo Sul no Legislativo Guarulhense. Por que é importante termos vereadores que conheçam e vivam a vida na periferia? Por que é importante? Justamente para que a política pública afete diretamente a essa população, né, Roberto? Veja, a gente vive na periferia, eu lá no Cabo Sul, com em média 90 mil moradores, 45 mil eleitores, uma região que avança, mas avança com certo recuo, não é aquele avanço fantástico, né? Muito lentamente. Né? A gente vê que certas melhorias vai do centro para a periferia e aí isso também acaba complicando um pouco que as políticas públicas cheguem na base. Né? Então, veja, nós temos que pensar em equipamentos também que ajude a conscientização dessa juventude, por exemplo, que está lá na ponta precisando de um auxílio, precisando de uma vaga de emprego, precisando de um curso de qualificação profissional, e tudo isso a gente tenta proporcionar
justamente através da nossa ONG, que é o Instituto Mais Guarulhos. Agora veja, se a gente for vereador, e eu tenho certeza que seremos, imagina o quanto isso pode ser ampliado, né? Além do trabalho social, na Câmara também, a gente proporcionando leis, pensando em políticas públicas que afetem diretamente a vida daquela população que está lá longe, no Vilani, no Aracília, lá na ponta, né? No Cabuçu, no Novo Recreio, enfim. Nós temos que colocar na Câmara, nessa eleição, vereadores que tenham compromisso, sobretudo com a população da periferia. E esse é o meu compromisso. Por que você fala que é importante ter vereadores com preparo? Porque, veja, hoje a gente vive nessa atual legislatura, né? Eu acredito, Roberto, que dá para contar nos dedos da mão esquerda os vereadores que são atuantes, que de fato cumprem o seu papel de legislar, de fiscalizar, de defender a população, né? E, desculpe, né, a grande parte dos vereadores que eu vejo cumpre um papel de zeladoria na cidade, né? Então, ou seja, o papel principal do vereador... É muito caro. Exatamente. E é um salário, né, um investimento muito alto para que um mandato seja usado de uma forma tão pequena, né? Então, precisamos de vereadores que tenham qualificação, precisamos de vereadores que conheçam, para que, de fato, possa te defender lá na Câmara, né? Inclusive, vejo vereadores aí que foram eleitos e irrisoriamente usaram a tribuna livre, né? Parlamento, o que é o parlamento? Vem do grego parlar, falar, defender, não é? E se o vereador não tem isso como base, não tem isso em mente, de que ele precisa defender a população através da tribuna livre, propondo leis, fiscalizando, representando de fato a população, infelizmente, ele não sabe o papel dele, né? E aí acaba tendo essa inversão de papéis, que o papel do executivo, que é cuidar justamente da zeladoria, do orçamento público e tudo isso, acaba sendo função do vereador e não é. Você é muito jovem e eu vejo que falta muita coisa para a juventude, Muito seja bem. do centro e da periferia. O que a juventude pode esperar do vereador Maurício Rocha? Pode esperar, acima de tudo, representatividade. Nós vemos que esse público, né, jovem acaba não tendo representatividade no seu segmento, né? Nós precisamos pensar, acima de tudo, o Roberto Samuel, na questão da educação, né? Nós temos uma proposta, inclusive, de trazer e ampliar cursinhos comunitários nas escolas municipais, né? Que as escolas municipais cedam os seus espaços para que a gente construa cursinhos comunitários nas periferias de Guarulhos. Eu gosto dessa ideia. Essa ideia é fantástica, porque a educação é o caminho do progresso, a educação é o caminho do sucesso. Então, se a gente não calçar a nossa juventude com educação, infelizmente nós vamos ter um futuro não muito bacana, né? Mas podem contar comigo na Câmara justamente nesse sentido. A questão do passe livre também é uma luta que nós queremos ampliar, melhorar. E é possível o passe livre. E é possível, não é? Então, veja, a questão de ampliação dos céus, que é um belo de um equipamento, né? A juventude, eu ando por aí, Roberto, e eles reclamam bastante. Poxa, eu não tenho uma pista de skate aqui e tal, né? O pessoal vem aqui, pinta, pro Guaru vem e tal, mas não tem uma pista de skate legal. Então, veja, precisa ter todo esse olhar. E esse olhar eu tenho porque eu sou da periferia, conheço as necessidades e nós vamos lutar para a juventude da nossa cidade, com certeza. E você falou sobre educação, que é extremamente importante, e aí temos que lembrar que temos que pensar na educação infantil, Claro. para ter uma boa base. Claro, né? inclusive na região nossa, do Cabuçu, a diminuição das vagas em creches é um tema que está em alta e que nós precisamos olhar com muito carinho, um olhar muito peculiar, Roberto, porque veja, a mãe que trabalha no período noturno, como é que faz para ela deixar a criança, né? Nós temos que pensar em políticas de creche noturna, por exemplo, né? E ampliação também das creches, não basta as que tem. Sabemos que teve muito avanço, inclusive no atual governo, né? No atual governo, no governo Guti, teve muito avanço e um olhar com bastante investimento na educação. Porém, precisa sempre ampliar, né? E essa é a nossa luta, inclusive, para a nossa região e para a cidade de Guarulhos, porque essa demanda não é uma demanda regional, é uma demanda da cidade, né? Então nós, com certeza, na Câmara Municipal, vamos lutar para, junto com a Comissão de Educação da Câmara, junto com a Secretaria de Educação, junto com o Poder Executivo, propor medidas para que sejam diminuídas essas vagas em creche, com certeza. Já que você falou em aumento na questão da educação, eu tenho que falar também da saúde. Sim. O que a população pode esperar de você com relação à saúde? Você já pensou em alguma coisa? Olha, Principalmente aí, Cabuçu, que nós temos aí uma
umas UBSs necessitando de um reforço. O que eu enxergo, geralmente, né? Eu ando também pelos equipamentos da saúde pela cidade, né? O que eu vejo? Primeiro ponto, Roberto, eu acho que a saúde precisa ser mais humanizada. Isso passa por um processo de formação quando o profissional é contratado, né? Então, eu acho que nós podemos propor medidas para a Secretaria da Educação, junto com a Secretaria da Educação, para quê? Para que humanize mais essa questão da saúde, né? Nós vemos um distanciamento do médico com o paciente, né? Teria que ser quem paga, né? Na realidade, quem paga o profissional é a população. Então, nós vemos muito distanciamento nesse sentido. Então, nós temos que propor medidas de maior acolhimento. Às vezes, não é nem uma questão tão de enfermidade, mas às vezes é questão de um acolhimento, né? E aí passa pelo psicológico e o profissional tem que estar preparado para isso, para receber, né, esse paciente. Isso é um ponto. O outro ponto é que, agora falando para o Cabo Sul, eu moro numa região, Roberto, que o Novo Recreio, um bairro acima, né, do nosso, que é o Recreio São Jorge, tem a menor UBS da cidade. A menor UBS da cidade. Um salão muito pequeno e que já está há mais de 15, 20 anos lá. Nós vamos trabalhar para ampliar aquela UBS. Tenham esse compromisso aqui do Maurício Rocha. Nós vamos trabalhar para ampliar aquela UBS e também desafogar um pouco a UBS do Recreio São Jorge, que atende cerca de 40 mil pessoas, né? Então, acaba superlotando, né? E trabalhar muito. Mas agora, isso é uma proposta muito séria, para que especialistas, né? Para mais especialistas nas UBS da cidade, né? Eu vejo muita gente falando da ampliação do horário de funcionamento e tal. Eu não sou muito fã dessa proposta, né? E não é nem questão de ser fã, é questão de orçamento público. Para que a gente tenha um aumento no horário da UBS, nós precisamos ter orçamento para isso, né? E aí precisa ser discutido na Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, junto com a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual da Prefeitura, para que a gente consiga, então, propor. Já o que tem já é né? Exato. A ideia justamente é essa, é funcionar as que já existem, né? Então, veja, a saúde também, nós vemos, Roberto, que ela tem um percentual destinado através da Constituição Federal, porém Guarulhos investe mais que o dobro, né? A saúde tem um determinado percentual para ser investido, mas Guarulhos investe 31% do seu orçamento na saúde. Então nós vemos que a demanda é muito grande, mas o investimento também tem sido alto, né? E isso é importante porque a gestão passa pela gestão, né, do profissional da saúde. E eu tô vendo, e você já escolheu seu prefeito também, estou vendo. Claro, claro. Nosso partido, PTC, inclusive mandar um abraço para o nosso presidente Toninho Magalhães, que fez uma super chapa. Eu acho que essa chapa vai fazer uma grande diferença na cidade. Um partido que não tem candidato próprio, mas apoia a candidatura do prefeito Guti à reeleição, junto com Jesus, né? Inclusive que fez uma bela de um vice, né? Um casamento deu certo, né? Eu gostei bastante dessa ideia, que o professor Jesus representa vários segmentos. Isso é muito bacana, né? Para um candidato a vice-prefeito. Ou seja, ele não caiu também de paraquedas, ele representa, né? Tem representatividade. Isso é muito bom. Você tem 1 minuto para pedir o voto. Muito bem. Vote no próximo domingo, dia da decisão, o dia em que a ferramenta maior está em suas mãos, que é o título de eleitor e o seu direito de votar. Pense, reflita e analise o melhor candidato. Eu me coloco à sua disposição. O meu número é 36369, Maurício Rocha, vereador. Você pode acompanhar nosso trabalho nas redes sociais e tenho a certeza que teremos um mandato sério e comprometido com a população da cidade de Guarulhos. Muito obrigado.